Um resultado preocupante. A Magazine Luiza acaba de divulgar os seus mais novos resultados, onde mostra um prejuízo líquido de quase 400 milhões de reais. Uma alta, inclusive, de 140% em relação ao prejuízo que também a empresa teve no primeiro trimestre do ano anterior. É curioso porque esse foi o maior prejuízo na sua série histórica nesse primeiro trimestre, desde quando a empresa fez seu IPO lá em 2011. Além do mais, outro dado negativo, porque se trata do quinto trimestre consecutivo em que a empresa está operando no prejuízo. Diante de um noticiário bem conturbado, um resultado realmente muito fraco, as ações hoje chegaram a cair mais de 15% e entraram em leilão justamente para frear um pouco da volatilidade do mercado com essa ação. Por isso que nesse vídeo vou te convidar a assisti-lo até o final para você entender qual é o perigo por trás dessa companhia e se de fato saber se a Magazine Luiza tem capacidade de superar esse grande desafio que vem se desenhando. Eu sou Gabriel Bassotto, sou especialista em renda variável e analista-chefe de ações pelo Simpla Club. E se você gostar desse conteúdo, considere se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo, porque assim você pode me ajudar a distribuir esse conteúdo para mais investidores. Então conto com você. É interessante a gente começar aqui esse conteúdo pegando da parte maior, onde a gente consegue tratar das receitas e das vendas da empresa, e à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai afunilando para saber o que de fato dessas vendas foi convertido em lucro ou então aqui no prejuízo nesse caso, para a gente entender onde estão os problemas que a companhia vem enfrentando. Eu digo isso porque quando a gente pega somente as vendas brutas que a empresa realizou nesse primeiro trimestre, a gente chega no incrível valor de 16 bilhões de reais. Inclusive, também foi uma alta em relação ao primeiro trimestre do ano anterior, superando em quase 10% o volume totais de mercadorias vendidas, considerando tanto a sua plataforma como também suas lojas físicas. O que aparentemente poderia ser um bom resultado, um crescimento de 10%, mas que na verdade não é bem assim. Agora, entre essa parte dos 10% que cresceu, o que a gente mais pode observar é que grande parte dessa contribuição, apesar de todas as partes, seja lojas físicas, a loja do próprio estoque próprio da Magazine Luiza, como também o Marketplace, todos eles cresceram. Mas o que mais cresceu ainda foi o Marketplace, onde a empresa hoje já tem mais de 281 mil pessoas, vendedores que podem fazer a oferta dos seus produtos. Essa parte é onde a empresa mais conseguiu ter um desempenho positivo. Inclusive, a venda no seu Marketplace superou até mesmo as vendas nas lojas físicas. Ou seja, em 4, 5 anos que a empresa vem desenvolvendo a sua estratégia, conseguiu superar décadas e décadas de experiência que a empresa vem tendo nas suas lojas físicas. Só que isso também acaba tendo uma consequência. Afinal de contas, quando a gente fala que o Marketplace são vendas de vendedores, nesse caso são vendedores que fazem então a venda e ganham dinheiro. Nesse caso, a Magazine Luiza só pega parte dessa venda, como se fosse uma taxa, de disponibilizar sua plataforma para o vendedor. Então aqui nesse caso, perceba que a venda não vai trazer um valor cheio para a Magazine Luiza, somente uma taxa em relação ao que foi vendido. Então olha só, apesar das vendas totais terem avançado 10%, principalmente ainda trazendo esse avanço do Marketplace, a receita líquida da empresa não teve o mesmo desempenho. Ela avançou somente 3%, justamente porque esse avanço do Marketplace traz uma receita menor para a companhia. Inclusive, essa receita líquida crescendo menos do que as vendas também foi impactado por uma volta de um imposto que é bem cruel aí para as varejistas. Afinal de contas, devido à diferença na alíquota de ICMS em cada um dos estados, quem vai ser o responsável pelo pagamento desse imposto vai ser então as varejistas, que no caso da Magazine Luiza foi muito impactada. E até aproveitando para abrir um parênteses, até há pouco tempo atrás, algumas semanas atrás, a gente estava vendo ali o noticiário que o governo estava querendo taxar as empresas chinesas naquelas compras de até $50. E que muitos pensavam que iria ser taxação na própria empresa e que não iria impactar os consumidores. E nesse caso, a própria Magazine Luiza já disse nos seus relatórios agora que ela vai repassar esse imposto para os seus consumidores. Então, essa história precisa ser melhor contada. Mas voltando aqui ao caso da Magazine Luiza, a gente precisa agora entender melhor o que são só histórias, o que é retórica e o que de fato vai impactar nos seus resultados. Porque enquanto a gente vê as vendas até tendo uma performance ok ainda, os seus resultados não seguem o mesmo tom. Porque quando eu digo vendas, a gente acabou de mostrar que a empresa vem avançando relativamente bem e principalmente ela vem tomando o mercado de outros competidores. Nesse caso tem até um reflexo ainda do caso Americanas, que lá no começo de janeiro revelou um grande rombo bilionário, uma grande fraude contábil, e que isso acabaria tendo impacto nas suas vendas, já que muitos fornecedores deixariam de negociar na Americanas com medo de perder seu dinheiro. Os consumidores também começaram a ter uma percepção da Americanas como uma loja pior,
Então, seria natural de esperar que o market share que da Americanas era muito forte na parte digital, iria ser aos poucos distribuído para outras empresas. E que nesse caso, a Magazine Luiza, por ser uma empresa que já tem uma tecnologia mais trabalhada, um logístico mais afiado, poderia capturar grande parte dessa diluição da Americanas, o que de fato aconteceu. Então as vendas da Magazine Luiza foram relativamente bem, assim como ela conseguiu capturar muito market share na parte das vendas digitais, inclusive foi sua maior participação em toda a sua história, mas isso não reflete em bons números. Então quando a gente volta para os resultados da companhia, além da gente ter visto um avanço de apenas 3% na sua receita líquida, o que é um avanço muito pequeno em relação ao que a gente está acostumado a ver historicamente da empresa, a gente começa a ficar um pouco mais atento. E não só isso, a gente vê uma leve estabilização na sua margem EBITDA em relação à mesma margem do ano anterior. Só que, na verdade, estabilidade aqui não é o que nós estávamos querendo ver. Afinal de contas, é uma estabilidade muito ruim, onde a margem EBITDA ficou ali paralisada em 3,6% em relação aos 3,9% do trimestre no ano anterior, o que é uma margem EBITDA péssima. Isso é basicamente dizer que a cada R$100 em vendas que você tem, somente sobram para o seu bolso R$3,60. E olha que aqui nessa conta está sendo considerado somente o lucro operacional. Aqui a gente não considerou ainda, por exemplo, as despesas com os juros que a empresa tem com o banco, os impostos que ela tem a pagar e também as suas despesas que ela tem com os aluguéis. Então, quando a gente coloca nessa conta dos R$3,60 e só vai subtraindo, na verdade vai sobrar é só prejuízo. Então a cada R$100 que a empresa teve de venda, no final das contas, ela teve que gastar mais de R$4 por venda, acaba sendo totalmente insustentável. Então o que a gente vê hoje é que as despesas financeiras da Magazine Luiza são muito grandes, considerando então que despesas financeiras são tanto despesas com financiamentos, com impostos e também com essa parte de aluguel das suas lojas. Isso está comprometendo bastante os resultados e a qualidade da companhia, embora o problema não seja só aqui, mas talvez seja agora o principal para a empresa tratar. Então até agora a gente já conseguiu entender que a conta não fecha e nós já temos um diagnóstico talvez do que a empresa poderia fazer para recuperar ou pelo menos para sair um pouco do sufoco diante de um prejuízo líquido histórico que ela teve. Então, duas alternativas surgem agora para a companhia melhorar a partir de então. Só que, aparentemente, de ser um diagnóstico já identificado, talvez não seja tão fácil assim avançar. Porque a primeira alternativa que a empresa teria seria, então, reajustar os seus produtos ou então até mesmo taxar mais, pegar um pouquinho mais de taxa daqueles vendedores que fazem as vendas dentro do seu marketplace. Só que isso não seria trivial, porque se a companhia começa a fazer isso, primeiro, ela vai afastar os seus vendedores, que vão migrar para outras plataformas onde há uma taxação muito menor, ou até mesmo se ela começa a cobrar mais pelos seus produtos, aumentar o preço de televisão, geladeira, fogão, ar-condicionado, por exemplo, vai ter uma outra empresa que não está interessada em ser de qualidade, apenas ganhar mercado, que vai ter produtos a preços muito mais competitivos. Então, você aumentar a taxação do seu vendedor ou então aumentar o preço do seu estoque próprio, não é saudável, porque a empresa vai perder market share, que é exatamente o que ela não quer fazer agora. Ela quer justamente consolidar cada vez mais a sua operação e só depois que ela já tiver uma grande dominância no mercado que ela vai pensar em aumentar os seus preços. Mas agora isso não é o momento. Então essa alternativa, apesar de ser economicamente a melhor, mas isso não vai ser aplicado tão cedo. Já a segunda alternativa que a Magazine Luiza poderia ter seria tirar um pouco da pressão que existem nas suas despesas financeiras. Porque ela reduzindo essas despesas financeiras, ela poderia talvez voltar, ou pelo menos reduzir um pouco do prejuízo que ela tem, até que mais cedo ou mais tarde ela voltasse a operar no lucro. Mas também não é tão trivial assim. Primeiro, porque a empresa depende do cenário externo. Para você reduzir suas despesas financeiras, você deveria contar então com uma redução da taxa Selic. E por mais que a gente esteja próximo do primeiro corte de juros acontecer ao longo dos próximos meses, mas vai ser um corte residual. E isso vai demorar realmente mais de ano ainda, até que talvez a taxa Selic volte a ficar em um patamar de um único dígito, né? Reduzir abaixo de 10%. Ou seja, vai demorar muito até que isso de fato aconteça. Então a outra forma dela reduzir sua despesa financeira seria através do pagamento de dívidas. Agora com menos dívidas que tem, menos juros vão incidir. Seriam menos volume, né, de dívida que você tem para pagar ali tudo que você deve ao banco. Só que para ela pagar então as suas dívidas diretamente aos bancos, você tem então que gerar caixa. E nesse ponto especificamente, a gente até vê um avanço da Magazine Luiza no seu último trimestre, quando a empresa foi capaz de reduzir um pouco seu estoque, ela reduziu um pouco de
tanto de mercadoria que ela tinha ali estocada. Isso foi muito positivo de fato. Ela conseguiu negociar muito bem com seus fornecedores, adiando um pouco o prazo de pagamento. Ao invés de você pagar, por exemplo, seus fornecedores em 30 dias, a empresa dá soluções de pagar em 45, 60, 90 dias. E quanto mais ela vai adiando esse pagamento, mais ela vai reforçando o seu caixa, mais ela reduz a necessidade por capital de giro. Então ela reduziu o estoque e adiou um pouco o prazo de pagamento para seus fornecedores, o que por si só foi positivo. Então, nesse caso, o que a gente pode concluir é que a relação de capital de giro da Magazine Luiza nesse trimestre foi um pouco melhor em relação ao que a gente estava acostumado a ver nos últimos trimestres. Então, nesse caso, é uma notícia positiva, porque a empresa, conseguindo melhorar sua relação de capital de giro, ela consegue gerar mais caixa. Se ela gera mais caixa, ela pode pagar mais dívidas. E se mais dívidas são pagas, menos despesas com juros vão existir. Menos despesas com juros acaba aliviando um pouco o seu lucro líquido. Só que ao mesmo tempo, não tem como você sempre melhorar seu capital de giro. Vai chegar um momento que a empresa vai encontrar o limite para aquilo. Ela não consegue a todo momento ficar adiando seus fornecedores. Vai chegar um momento que já vai ter adiado tanto que não vai ser talvez viável para o seu fornecedor. O mesmo caso do estoque. Não tem como você operar com estoque tão baixo assim, porque isso pode prejudicar suas vendas. Então, apesar de ela ter conseguido um leve avanço aqui nesse sentido, talvez essa estratégia não vai ser tão sustentável assim. Então, de forma gerais, a gente percebe e volta ao mesmo ponto anterior, que a empresa acaba dependendo ainda de um cenário externo para ter resultados melhores, como é o caso da redução da taxa Selic para aliviar suas despesas financeiras, ou então até mesmo reajustar o preço dos seus produtos para conseguir vender e lucrar mais. Por isso, o que a gente vê é que o cenário hoje da Magazine Luiza, ele é muito difícil, ele é realmente um cenário bem conturbado, bem complexo, onde não há alternativas tão viáveis e tão fáceis assim de você fazer aplicação e consertar, resolver o maior problema que você tem. Por isso, apesar de todas essas quedas que as ações sofreram desde então, não há um movimento de curto prazo que funcionasse como um gatilho das ações se valorizarem. A empresa pode então continuar sofrendo durante mais alguns trimestres sem que ela de fato venha a se valorizar. Chegamos então ao final desse conteúdo, espero que você tenha gostado e tenha entendido principalmente que, dado o potencial de retorno que a Magazine Luiza pode ter nas suas ações, existem talvez outras opções com menor risco. E é isso que eu quero aqui passar essa mensagem para você. Então, se você gostou do conteúdo, considere se inscrever no canal, dá um like nesse vídeo, porque assim você pode me ajudar a crescer e distribuir essa mensagem para mais investidores. Muito obrigado e até mais. Valeu!